Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Ossos do Ofício. Hoje nosso tema será sobre o capítulo 31 da 10ª edição do Rockwood and Green, Princípios da Consolidação Viciosa. Ouçam o áudio algumas vezes antes de mergulhar na leitura do livro-texto, ficará mais fácil e agradável a jornada. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Olá, é excelente estar aqui para esse mergulho profundo. Temos muito material denso para cobrir hoje. Ok, vamos desempacotar isso. O objetivo central da nossa análise aprofundada de hoje é armar quem nos escuta com um mapa mental perfeito. Exato. Um mapa irretocável. Isso, um mapa para dominar de ponta a ponta a avaliação clínica, a radiografia e, claro, o planejamento cirúrgico racional das deformidades ósseas. E é um tema que não permite atalhos no raciocínio. Com certeza não. Nós vamos focar em compreender profundamente os 4 componentes fundamentais da deformidade. Vamos também destrinchar métricas globais, tipo o desvio do eixo mecânico, dominar o famoso CORA e caracterizar bem as deformidades. Uniapicais, multiapicais, oblíquas, tudo isso está no nosso radar hoje. Perfeito. E também vamos falar sobre as osteotomias, cunha, cúpula, clamshell, e entender quando a correção deve ser de uma vez só ou aos poucos. É um roteiro bem robusto e essencial, né? A consolidação viciosa não é só, digamos, um osso que cicatrizou um pouquinho torto. Na verdade, ela é um quebra-cabeça biomecânico tridimensional complexo. Quando um osso longo cicatriza fora do eixo, toda a cinemática do membro vai para o espaço. A transmissão de carga muda completamente, certo? Totalmente. A carga patológica vai direto para as articulações vizinhas. E isso acelera um processo de degeneração que pode custar imobilidade do paciente lá na frente. Então, para começar a montar esse quebra-cabeça, o texto deixa bem claro que precisamos dominar 4 componentes fundamentais. Isso. Encurtamento, angulação, rotação e translação. No papel, eles parecem só matemática e vetores. Mas na clínica, quando o paciente entra andando no consultório, a história é outra. O que é fascinante aqui é como o exame físico inicial pode esconder armadilhas perigosas. Olhos menos treinados caem nessas armadilhas o tempo todo. Nossa, e como caem? Qual seria a principal armadilha na sua visão? A armadilha da dor. Veja bem, todo raciocínio começa ali, na maca. Se você aplica um estresse manual no local onde acha que tem uma consolidação viciosa e o paciente reclama de dor forte no foco, sinal vermelho. Alerta total. Porque uma fratura que já consolidou, mesmo que de forma viciosa e torta, tem um calo ósseo maduro. Ela é estável mecanicamente. Não deve doer ao estresse. Então, se doeu, a gente já desconfia de outra coisa. A suspeita muda na hora para uma pseudoartrose, uma fratura que não colou. E isso vira o planejamento cirúrgico de cabeça para baixo, né? Totalmente. Tratar pseudoartrose é pensar em biologia, em enxerto, desbridamento. Já a consolidação viciosa sólida é um problema de geometria pura. Confundir os dois é garantia de fracasso cirúrgico. Faz todo sentido. E o capítulo menciona uma segunda armadilha do exame físico relacionadas às articulações vizinhas. Ah, as deformidades compensatórias. O corpo é mestre em tentar se adaptar. O texto traz o exemplo clássico da deformidade em valgo distal da tíbia. Aquele caso em que a tíbia está bem torta. Exato. Você olha o paciente em pé e pensa, olha, o alinhamento global até que não está tão ruim. Mas isso é uma ilusão. Porque a articulação lá de baixo, a subtalar, está mascarando tudo, certo? Precisamente. A subtalar faz uma inversão compensatória máxima para tentar manter a planta do pé encostada no chão. É como se o pé entortasse para o outro lado de propósito para equilibrar a conta. Isso mesmo. E o grande perigo é o cirurgião planejar a osteotomia olhando só para a tíbia, ignorando que aquele pé já desenvolveu uma deformidade fixa depois de anos de adaptação. E aí, se consertar só a tíbia, o paciente sai da cirurgia pisando com a lateral do pé. Um desastre. Um desastre completo. Por isso, o exame clínico precisa, obrigatoriamente, do apoio da radiografia avançada. Só olhar não basta para quantificar as forças. O que nos leva ao próximo ponto do nosso mergulho profundo. O texto bate muito na tecla de que raio-x curto não serve.
Não serve mesmo. É preciso pedir as radiografias AP de 51 na polegadas, as panorâmicas, e com o paciente em pé, suportando carga. Esse detalhe do suporte de carga muda tudo, né? Muda, porque sem a gravidade agindo em cima da perna, você não enxerga frouxidão de ligamento ou falhas na articulação. A panorâmica permite que a gente inicie a batalha dos eixos. Ah, o famoso eixo anatômico contra o eixo mecânico? Exato. E para refrescar a memória de quem nos acompanha, o eixo anatômico é aquele que vai pelo centro do osso, acompanhando o formato da diáfise. Já o eixo mecânico é uma reta impiedosa. É a física ignorando a anatomia. Uma linha reta do centro do quadril até o centro do tornozelo. Bela definição. E é traçando esse eixo mecânico que a gente encontra a métrica mais importante dessa nossa análise. O desvio do eixo mecânico, o MAD. O famoso MAD. Ele é o juiz final, não é? É ele quem dita as regras do alinhamento global. O normal é que essa linha mecânica passe de 1 a 15 milímetros medial ao centro do joelho. Espera, só de 1 a 15 milímetros é uma margem muito estreita. Muito estreita. Qualquer coisa fora dessa faixa de 1 a 15 milímetros medial é mau alinhamento. Se passar mais de 15 milímetros para dentro, temos um varo esmagando o compartimento medial. E se cruzar para fora do centro, é o valgo punindo o compartimento lateral. Perfeito. O MAD calculado é o gatilho que justifica a cirurgia. Aqui é que fica realmente interessante, porque agora a gente diagnosticou o problema, quantificou o desvio, agora o cirurgião precisa virar um engenheiro e desenhar a correção geométrica. E é aí que entra a estrela do planejamento moderno, o CORA. O centro de rotação da angulação, para ilustrar para quem nos escuta, imagina um galho grosso de árvore que quebrou e colou no formato de uma letra V um pouco aberta. Boa analogia. Se a gente descer uma linha reta pelo centro da parte de cima desse galho e subir outra linha pelo centro da parte de baixo, o ponto exato onde elas batem, bem no bico do V, é o nosso core. É pura intersecção matemática. Mas achar o CORA é só a primeira parte. Isso levanta uma questão importante, que é a linha bissetriz, a bisector line. A bissetriz é aquela linha que corta exatamente no meio do ângulo da deformidade, passando bem em cima do cora. Certo? Exatamente. E a regra de ouro inquebrável da biomecânica está nela. Se você planejar o seu corte cirúrgico e fizer a rotação do osso usando qualquer ponto que esteja exatamente em cima dessa linha bissetriz, o alinhamento volta a ficar perfeito. Os eixos voltam a se encontrar lindamente. Mas e se o corte for fora da bissetriz? Aí temos um problema sério. O osso até pode ficar reto no ângulo, mas você cria uma deformidade translacional e iatrogênica. Iatrogênica porque foi o cirurgião que causou. Um pedaço do osso escorrega para o lado, criando um degrau, é isso? Isso. Você arruma a angulação, mas cria um erro de translação geométrica que diminui o contato do osso e prejudica a cicatrização. Nossa, e a coisa complica mais ainda porque os ossos raramente entortam num plano só. Com certeza. O texto cita as uniapicais, que têm um cora só, e as multiapicais, que são cheias de curvas e vários coras. Sem esquecer das deformidades oblíquas, que são um pesadelo espacial. Nas oblíquas, o osso está torto na diagonal. Se você olha só o raio-x de frente ou só o de perfil, você vê o osso torto, mas nenhuma das imagens te mostra a real gravidade do problema isoladamente. Então, tem que misturar as duas imagens. Exato. Tem que usar trigonometria, o teorema de Pitágoras com as medidas do AP e do perfil para achar o ângulo verdadeiro máximo. E ainda tem a questão da rotação no próprio eixo do osso. Torcido como se fosse um pano molhado. O exame clínico ajuda muito nisso. Paciente de bruços, joelhos dobrados a 90 graus, dá para comparar o ângulo da coxa com o pé. Mas para planejar o corte milimétrico, o raio-x não serve, né? Não. Aí a tomografia computadorizada axial é a rainha indiscutível. Ela sobrepõe os cortes do quadril, joelho e tornozelo para dar o grau exato da torção. Bom, com esse mapa espacial todo traçado, MAD calculado, cora na mão, tomografia feita, a gente vai para o cardápio cirúrgico. Escolher a osteotomia. A ferramenta corretiva. É como marcenaria avançada. É quase isso. Vamos falar das osteotomias em cunha primeiro. O segredo aqui é o comprimento do membro, correto? Esse é o fator crítico.
A cunha de abertura, por exemplo, ela é feita no lado de dentro da curva, o lado côncavo. Você faz um corte, abre um triângulo de espaço e fixa. E o efeito colateral positivo é que isso alonga o osso. Alonga, mas gera muita tensão nos tecidos moles e quase sempre precisa de enxerto ósseo para preencher aquele buraco. Do outro lado, temos a cunha de fechamento, feita no lado de fora, no lado convexo. Nela, a gente remove fisicamente uma fatia triangular do osso e espreme os dois lados. O contato ósseo fica excelente, cicatriza rápido, mas o preço a pagar é óbvio. Encurta o membro. Exato. Encurta. Então, a escolha entre abrir ou fechar depende se a perna do paciente já é mais curta que a outra ou não. O texto fala de uma cunha neutra também, que não muda o comprimento. Fala. Mas a geometria dela é bem chata e desafiadora de executar na prática. Por isso a técnica evoluiu para cortes mais elegantes, como a cúpula, ou dome e o clamshell. A cúpula, ou dome, parece fascinante. É genial. O corte não é reto, você faz cortes cilíndricos, arredondados como uma calota. Isso permite que um osso deslize e rode por cima do outro com muita suavidade. E o melhor, pelo que eu entendi, é que não encurta nem alonga e também não gera aquela translação indesejada. Exatamente. O alinhamento fica limpo e a fixação é muito estável. Agora, e o clamshell? O famoso método da concha. O clamshell é a salvação para aquelas deformidades complexas bem no meio da diáfise, no meio do osso, onde tentar calcular o cora com matemática pura vira um caos. O cirurgião basicamente corta o ápice da deformidade em 3 pedaços, certo? Um corte ao longo do osso e 2 cruzados. Isso. Ele fragmenta aquela rigidez toda e cria um ambiente flexível. E o pulo do gato não é o corte em si, é a estabilização. Com a haste intramedular. Perfeito. Você passa uma haste reta por dentro do canal. O osso, que agora está em fragmentos móveis, é obrigado a se acomodar ao redor daquela haste perfeita. A haste faz o trabalho de alinhar o eixo anatômico. Simplesmente brilhante. Corta o trabalho matemático pela metade. Então, o que tudo isso significa na hora de ir para o centro cirúrgico? Faz tudo de uma vez numa cirurgia aguda ou vai consertando aos poucos? Se conectarmos isso ao quadro geral, a resposta não está no osso. O osso aceita qualquer coisa. Quem manda no ritmo da cirurgia é o tecido mole. A pele, os músculos. E os nervos, principalmente os feixes neurovasculares. Se você tentar corrigir de uma vez só uma perna que está 5 centímetros mais curta e torta, você vai esticar o nervo até ele estourar ou sofrer isquemia. Paralisia na certa. Exato. Para deformidades pequenas, a correção aguda com placa e parafuso é ótima. Para as grandes, a correção gradual é a única saída segura. E aí entram os fixadores externos, como o velho e bom Ilizarov. O Ilizarov é a base de tudo. Osteogênese por distração. Você corta o osso, espera um pouco e começa a afastar os pedaços muito devagar, cerca de 1 milímetro por dia. O corpo responde criando osso novo e esticando vasos e nervos com segurança. Mas a tecnologia avançou demais. O capítulo cita o Taylor Spatial Frame. É quase ficção científica. Um fixador circular com 6 suportes telescópicos, baseado em hexápodes. Você joga as medidas do cora num software e o robô te dá a receita diária. O paciente vai ajustando os parafusos em casa e corrige o osso em 3 dimensões ao mesmo tempo, sem dor. E tem as hastes intramedulares magnéticas, como o Precise. Em vez de ferro para fora da pele, vai uma haste por dentro do osso que alonga por magnetismo. O paciente encosta um controle remoto na perna e ela cresce. É impressionante o nível que a ortopedia alcançou. Bom, mergulhamos fundo na biomecânica e na cirurgia. Agora, para garantir que esse mapa mental fique gravado, vamos fazer aquela rápida retrospectiva estilo ping-pong. Vamos lá. Os 12 pontos essenciais do capítulo 31. Ponto 1. 4 componentes formam qualquer deformidade: encurtamento, angulação, rotação e translação. Ponto 2. Se doer ao estressar o calo no consultório, suspeite de pseudoartrose, não de consolidação viciosa. Ponto 3. Óleo vivo nas articulações vizinhas.
Elas criam deformidades compensatórias que escondem o problema principal. Ponto 4. O juiz final é o MAD. O desvio do eixo mecânico normal passa de 1 a 15 milímetros medial ao centro do joelho. Ponto 5. O CORA é o rei. É a intersecção matemática inegociável para planejar qualquer correção. Ponto 6. Se cortar e rodar o osso fora da linha bissetriz do CORA, você cria uma complicação chamada translação iatrogênica. Ponto 7. Raio-X simples engana nas deformidades oblíquas. Tem que usar trigonometria com o AP e o perfil juntos. Ponto 8. Para ver rotação, esqueça o raio-X. A tomografia axial é absoluta para medir torção de fêmur e tíbia. Ponto 9. Cunha de abertura alonga o osso. Cunha de fechamento encurta o osso. Ponto 10. A osteotomia em cúpula, o DOMI, realinha tudo bonitinho sem alterar o comprimento e sem translação. Ponto 11. A técnica clamshell é o atalho perfeito para deformidades no meio do osso, usando a haste intramedular como molde. E ponto 12. Quem manda no tempo é a biologia. Deformidades gigantes pedem métodos graduais, como Ilizarov ou hastes magnéticas, para não destruir os nervos. Resumo impecável para fixar na memória. Para fechar esse nosso bate-papo, que reflexão final você deixa para quem nos acompanha? A grande sacada de todo esse estudo é mudar a forma como a gente enxerga o osso. Ele não é um pedaço de madeira ou concreto. Ele é vivo, elétrico, responde à carga. O cirurgião atua como um engenheiro biomecânico temporário. Ele calcula o MAD, acha o CORA, estuda a bissetriz só para criar o cenário perfeito. Quem faz a cura matemática de verdade é a biologia do paciente. A cirurgia só prepara o palco. Agora chegou a hora de você reouvir este áudio, prestando atenção nos pontos que você se distraiu ou não entendeu. Depois vá mergulhar no livro-texto do Rockwood, 10ª edição, capítulo 31, Consolidação Viciosa. Não se esqueça de ver a playlist com todos os temas já debatidos. Por enquanto é só, pessoal. Até lá vista.